Muitos têm medo do Apocalipse. Alguns acham que é apenas um livro simbólico, outros evitam estudá-lo porque acreditam que é impossível compreendê-lo. Mas a verdade é que esse livro não foi escrito para gerar confusão ou terror. Ele foi dado por Deus para nos alertar, preparar e fortalecer a nossa fé. O que você está prestes a descobrir são as 10 profecias mais terríveis do Apocalipse, eventos que mudarão o mundo como o conhecemos. Guerras, fome, peste, perseguição, sinais no céu, tudo já foi anunciado há milhares de anos. E o mais impressionante, muitos desses sinais já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas há algo que poucos entendem. O Apocalipse não é apenas um livro de destruição. Ele é também um livro de esperança. Para aqueles que confiam em Cristo, cada profecia se torna um lembrete de que Deus continua no controle e que sua justiça será plenamente estabelecida. Você está preparado para conhecer a verdade sobre o fim dos tempos? Está pronto para entender o que virá e como se proteger espiritualmente? Então, fique comigo até o final, pois o que você vai aprender aqui pode mudar sua vida para sempre. A visão aterradora dos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma das passagens mais icônicas da Bíblia. Esses cavaleiros simbolizam eventos catastróficos que trarão destruição e sofrimento à humanidade. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a conquista. Alguns estudiosos o associam ao próprio Cristo, enquanto outros veem nele a ascensão do Anticristo, um líder enganador que trará falsas promessas de paz. Assim como reis e imperadores do passado que seduziram nações inteiras com discursos persuasivos, esse cavaleiro trará uma falsa esperança antes do caos. O segundo cavaleiro, sobre um cavalo vermelho, simboliza a guerra. Sua missão é tirar a paz da terra, mergulhando as nações em conflitos violentos. Guerras já assolaram a humanidade ao longo dos séculos. Mas essa será diferente. Será um tempo de destruição global, onde a violência e a brutalidade alcançarão níveis jamais vistos. É um lembrete de como o pecado e a ambição desenfreada podem transformar sociedades inteiras em campos de batalha. Em seguida, surge o cavaleiro do cavalo preto, que traz consigo a fome. Ele carrega uma balança na mão, indicando a escassez e a crise econômica que assolarão a terra. O preço dos alimentos será exorbitante, tornando quase impossível para muitos sobreviverem. Assim como nas pragas do Egito e nos tempos de Elias, quando a fome assolava a terra como um castigo divino, esse tempo será marcado pelo desespero e pela luta pela sobrevivência. Por fim, vem o quarto cavaleiro, sobre um cavalo amarelo pálido, trazendo morte e peste. Esse cavaleiro representa não apenas a morte física, mas também o colapso das nações, a proliferação de doenças e o aumento do sofrimento humano. Ele anda ao lado do inferno como um presságio da condenação eterna para aqueles que rejeitaram a Deus. Assim como a peste negra dizimou milhões na Idade Média, este será um tempo de morte sem precedentes. Os 4 cavaleiros anunciam um período de grande tribulação, onde a humanidade colherá as consequências de sua rebeldia contra Deus. No entanto, essa visão não é apenas um prenúncio de desgraça, mas também um alerta. Aqueles que permanecem firmes na fé em Cristo não precisam temer. A justiça divina virá, mas com ela também virá a esperança da salvação. Esse cenário pode parecer distante, mas os sinais já estão ao nosso redor. Guerras constantes, crises econômicas, doenças que surgem sem explicação. A cada dia, o mundo se torna um reflexo das profecias do Apocalipse. Mas a pergunta é, estamos preparados para enfrentar esses tempos? Um tempo como nenhum outro na história da humanidade. A Bíblia descreve a grande tribulação como um período de sofrimento extremo, marcado pelo domínio do anticristo, perseguições e manifestações do juízo divino.
Jesus alertou sobre esse tempo em Mateus 24:21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Imagine um mundo onde o caos reina, onde cada nação enfrenta o colapso de suas estruturas, onde a paz se torna um conceito esquecido. Esse será o cenário para aqueles que não forem arrebatados com Cristo. A perseguição aos cristãos será implacável. O anticristo estabelecerá seu governo e imporá a sua vontade sobre todos os povos. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão considerados inimigos do Estado. Serão perseguidos, presos e até mortos por se recusarem a negar a Cristo. Lembra-se das arenas romanas, onde os primeiros cristãos foram jogados aos leões? Esse tempo retornará, mas de forma ainda mais cruel e global. Será uma prova definitiva da fé, onde apenas os verdadeiros discípulos de Cristo permanecerão firmes. A fome, a miséria e a destruição se espalharão pela terra. Os recursos naturais se esgotarão, a economia mundial entrará em colapso e muitos venderão suas almas em troca de uma migalha de pão. O Apocalipse nos fala de tempos em que uma medida de trigo custará o salário de um dia inteiro de trabalho. Apocalipse 6:6. Imagine uma sociedade onde o básico se tornará luxo, onde a escassez dominará e a sobrevivência será um desafio diário. A corrupção moral atingirá seu ápice. O mundo será um reflexo do que foi Sodoma e Gomorra, mas em escala global. A imoralidade será celebrada, enquanto a santidade será ridicularizada. O pecado será normalizado, e aqueles que buscarem a verdade serão vistos como inimigos da nova ordem mundial. O anticristo promoverá uma falsa espiritualidade, enganando a muitos com sinais e prodígios. Serão tempos onde a mentira parecerá verdade, e a verdade será condenada como mentira. As catástrofes naturais se intensificarão. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e fenômenos inexplicáveis ocorrerão com frequência alarmante. O mundo testemunhará eventos jamais vistos, como sinais nos céus e mudanças drásticas no clima. Muitos acreditarão que são apenas desastres naturais, mas aqueles que conhecem as Escrituras saberão que são os prenúncios do juízo divino. O desespero tomará conta dos corações. Muitos perderão a esperança, acreditarão que Deus os abandonou, que não há mais saída. No entanto, esse também será um tempo de decisão. O sofrimento abrirá os olhos de muitos, que buscarão a Deus como nunca antes. Alguns se arrependerão e entregarão suas vidas a Cristo, mesmo sabendo que isso poderá custar-lhes a própria vida. O fim da grande tribulação se aproximará com sinais cada vez mais intensos. O mundo estará à beira do colapso total, e muitos clamarão por salvação. Mas o pior ainda estará por vir, o derramamento da ira de Deus sobre a terra, manifestado através das 7 taças. Será o momento do juízo divino, onde não haverá mais espaço para arrependimento, apenas para a justiça de Deus ser plenamente estabelecida. E assim, nos aproximamos do momento em que as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre o mundo. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O juízo de Deus será derramado sobre a terra de forma incontestável. Quando a paciência divina chegar ao fim, as 7 taças da ira de Deus serão despejadas, trazendo um castigo terrível sobre aqueles que rejeitaram a salvação. Esse é o momento em que o Senhor não mais advertirá, mas executará a sua justiça. Assim como o dilúvio nos dias de Noé e as pragas no Egito,
Esses eventos demonstrarão o poder absoluto de Deus sobre a criação e a rebeldia humana. A primeira taça trará chagas malignas e dolorosas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Apocalipse 16, 2. Doenças incuráveis, úlceras e feridas se espalharão, atormentando aqueles que rejeitaram o Criador. Será uma dor física insuportável, um prenúncio do sofrimento eterno que aguarda os condenados. A segunda taça transformará o mar em sangue, matando toda forma de vida marinha. Apocalipse 16, 3. Imagine o horror de ver os oceanos se tornando poços de morte, exalando um cheiro de podridão e desespero. Sem vida marinha, o equilíbrio ecológico colapsará, levando a uma crise global sem precedentes. A terceira taça tornará os rios e fontes de água em sangue. Apocalipse 16, 4, 7. Água potável se tornará escassa, e a sede atormentará a humanidade. Os que zombavam de Deus verão a justiça dele sendo executada. Como diz o próprio anjo da ira, justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Apocalipse 16, 5. A quarta taça intensificará o calor do sol, queimando os homens com fogo. Apocalipse 16, 8, 9. Se hoje já vemos o aumento das temperaturas globais, imagine um cenário onde o sol se tornará uma arma de destruição. As pessoas clamarão por alívio, mas em vez de se arrependerem, blasfemarão contra Deus. A quinta taça mergulhará o reino da besta em trevas. Apocalipse 16, 10 e 11. Será uma escuridão espiritual e literal. As dores das pragas anteriores se tornarão ainda mais insuportáveis, e os ímpios rangerão os dentes em desespero. Mas mesmo assim, endurecerão seus corações e continuarão a rejeitar a Deus. A sexta taça secará o rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 12, 16. Esse evento facilitará a mobilização das forças do Anticristo e das nações para o confronto final contra Deus. Nesse momento, Satanás usará toda a sua influência para reunir os reis da terra para a guerra contra Cristo. A sétima taça trará um terremoto tão grande que cidades inteiras cairão, montanhas serão niveladas e ilhas desaparecerão. Apocalipse 16, 17, 21. Pedras de granizo gigantescas cairão sobre os homens, destruindo tudo em seu caminho. Será o ápice da ira divina, onde a estrutura do mundo como conhecemos se desmoronará. Esse será o momento em que a humanidade verá que não há mais escapatória. Mas mesmo assim, muitos continuarão a se rebelar contra Deus. Então, em meio a esse cenário de horror, o sistema maligno da besta começará a ruir, preparando o caminho para a marca da besta, o selo de condenação eterna que decidirá o destino de muitos. A humanidade será levada a um momento de decisão. Escolher entre a fidelidade a Deus ou a submissão ao sistema maligno do Anticristo. A Bíblia nos adverte que a marca da besta será um sinal de lealdade ao governo satânico que dominará o mundo. Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos que essa marca será imposta a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, e que sem ela ninguém poderá comprar ou vender. Esse será o maior teste de fé que os cristãos já enfrentaram. Esse controle global não será imposto de forma abrupta, mas implementado gradualmente. Hoje, já vemos avanços tecnológicos que tornam possível um sistema onde todas as transações financeiras sejam monitoradas. Cartões, chips, reconhecimento facial. O mundo caminha para um modelo onde o dinheiro físico será obsoleto e quem não se submeter às regras do governo global será excluído da sociedade. Esse é apenas um prelúdio do que está por vir.
Aqueles que aceitarem a marca da besta garantirão uma aparente estabilidade material, mas estarão assinando sua condenação eterna. Apocalipse 14, 9, 11. Nos alerta que todos os que receberem essa marca beberão do vinho da ira de Deus e serão atormentados para sempre. Será um selo de aliança com Satanás, uma renúncia definitiva à salvação em Cristo. Muitos, por medo da fome e do sofrimento, cederão. Pais verão seus filhos padecendo e, em desespero, aceitarão a marca para garantir alimento. Mas Jesus nos adverte em Mateus 16, 26, pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O desafio será imenso, mas a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis será eterna. O engano do anticristo será tão grande que muitos acreditarão que a marca é algo bom, um símbolo de progresso e segurança. A propaganda será forte, convencendo as massas de que essa é a única solução para os problemas do mundo. Mas os que conhecem as Escrituras verão além das aparências e saberão que essa é uma armadilha do inimigo. E aqueles que recusarem a marca serão perseguidos, tratados como criminosos e exterminados. Mas Deus promete que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Muitos serão mortos, mas entrarão no reino eterno de Cristo, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. No entanto, o anticristo e seu falso profeta não reinarão para sempre. O juízo de Deus virá sobre eles e sobre todos os que o seguiram. O mundo será sacudido por eventos sobrenaturais e então a batalha final se aproximará. O grande confronto entre as forças do bem e do mal acontecerá no Armagedon. O reinado da besta não será apenas um governo político, mas uma estrutura global de engano, idolatria e perseguição. O livro do Apocalipse revela que duas figuras centrais liderarão essa era sombria: a besta e o falso profeta. Apocalipse 13. A besta será um líder mundial com poderes sobrenaturais. Um homem possuído por Satanás, que governará com tirania e exigirá adoração. Seu aliado, o falso profeta, será um líder religioso que enganará as nações com sinais e milagres, conduzindo o mundo à idolatria. Assim como Nabucodonosor exigiu que todos adorassem sua estátua na Babilônia, o anticristo também imporá uma adoração obrigatória. Ele enganará as multidões, apresentando-se como um salvador em tempos de crise, oferecendo soluções para os problemas do mundo. Com discursos carismáticos e uma falsa promessa de paz, ele conquistará corações e mentes. Mas por trás de sua fachada benevolente, esconderá sua verdadeira natureza, um instrumento do próprio diabo. O falso profeta trabalhará para consolidar o culto à besta. Ele fará grandes sinais, até mesmo fogo descer do céu, para convencer as pessoas de que a besta é divina. Apocalipse 13, 13. Esse engano será tão poderoso que até os mais céticos se curvarão. Ele instituirá a marca da besta, selando o destino eterno daqueles que a aceitarem. Toda resistência será esmagada. Os santos de Deus que recusarem adorar a besta serão perseguidos, presos e executados. A Bíblia descreve que muitos serão decapitados por não se submeterem ao sistema maligno. Apocalipse 24. No entanto, esses mártires receberão uma recompensa eterna, reinando com Cristo em seu reino. Mas apesar de todo o seu poder, a besta e o falso profeta terão seus dias contados. Deus permitirá que reinem por um tempo, mas a destruição deles já está decretada. Eles ajuntarão os exércitos do mundo para a batalha final contra Cristo, sem saber que caminham para sua própria ruína. O fim deles se dará no campo de batalha mais esperado da história, o Armagedon. O que começou como um império de engano terminará em um espetáculo de justiça divina. A pergunta que permanece é: quem permanecerá de pé no dia do Senhor? O mundo estará à beira da destruição total.
As nações, enganadas pelo anticristo e pelo falso profeta, marcharão para o vale de Megido, onde ocorrerá a batalha final entre o bem e o mal. O Armagedon será o confronto definitivo, onde Cristo retornará em glória para derrotar as forças das trevas e estabelecer seu reino eterno. Apocalipse 16:16 nos revela que os reis da terra serão reunidos por espíritos demoníacos para essa batalha, acreditando que podem desafiar o próprio Deus. Os exércitos do anticristo estarão prontos para guerrear contra o Senhor. Será uma coalizão de poderes mundiais, armados até os dentes, confiantes em sua força militar e tecnologia avançada. Mas eles ignoram uma verdade essencial. Nenhuma arma forjada contra Deus pode prosperar. Isaías 54:17. Assim como o faraó pensou que poderia resistir ao Deus de Israel, os exércitos das nações cairão em sua própria armadilha. Então os céus se abrirão. Cristo aparecerá montado em um cavalo branco, com vestes tingidas de sangue e um exército celestial ao seu lado. Apocalipse 19:11-16. Seus olhos brilharão como fogo, e de sua boca sairá uma espada afiada, que simboliza sua palavra, poderosa o suficiente para destruir qualquer oposição. Esse não será o Jesus manso e humilde que veio como cordeiro. Será o Rei dos reis e Senhor dos senhores, pronto para executar justiça. Num instante, o poder do anticristo e de seus seguidores será desfeito. Não haverá necessidade de um longo combate. Assim como Deus destruiu os inimigos de Israel com um simples sopro, assim também Cristo esmagará as forças malignas. O anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Esse será o fim do maior engano da história da humanidade. As aves do céu serão convocadas para um grande banquete, não de festa, mas de julgamento. Os corpos dos inimigos de Deus ficarão espalhados pelo campo de batalha, pois nenhum deles escapará da ira divina. Será o desfecho de uma era de trevas e o início da vitória definitiva do reino de Cristo. No entanto, ainda há um último inimigo a ser vencido. Satanás será aprisionado por 1000 anos, mas sua história ainda não terminará. A queda do sistema do anticristo levará à destruição da grande cidade, que simbolizava todo o engano e corrupção da humanidade. A Babilônia cairá. Babilônia, a grande cidade, será reduzida a nada. No Apocalipse, ela representa mais do que um lugar físico. É um sistema de corrupção, idolatria e oposição a Deus. Ao longo da história, Babilônia foi um símbolo do orgulho humano, da rebelião contra o Criador e do desejo de construir um mundo sem Deus. Mas sua queda será inevitável, pois o Senhor decretou sua destruição. Apocalipse 18. O juízo virá de forma repentina. Enquanto os poderosos da terra celebram sua riqueza e influência, um anjo proclama: "Caiu, caiu a grande Babilônia." Apocalipse 18:2. Em um só momento, sua glória se transformará em ruínas. Será como nos dias de Sodoma e Gomorra, quando o fogo e o enxofre caíram dos céus. Os que confiaram em seu poder e luxo lamentarão, mas já será tarde demais. Os comerciantes do mundo chorarão, pois todo o sistema econômico que sustentava sua opulência desmoronará. Ouro, prata, pedras preciosas, mercadorias exóticas, tudo perderá seu valor. O dinheiro, que tantos adoraram como um deus, se tornará inútil diante do juízo divino. Babilônia será consumida pelo fogo, pois suas abominações encheram a taça da ira de Deus. A prostituição espiritual de Babilônia será exposta. Ela enganou reis, seduziu nações e se tornou a morada de demônios. Mas sua sedução não mais iludirá o mundo. O cálice que ela ofereceu às nações agora será derramado sobre ela mesma.
e sua destruição servirá de advertência para todos os que escolheram o pecado em vez da santidade. Os santos de Deus se alegrarão, pois Babilônia foi a perseguidora dos justos. Ela derramou o sangue dos profetas, enganou multidões e zombou da verdade. Agora, a justiça divina será estabelecida. O clamor dos mártires, que por séculos pediram por vingança, será finalmente atendido. Apocalipse 6:10. A queda de Babilônia marcará o fim do domínio do mal sobre a terra. Com o sistema de Satanás destruído, o palco estará montado para o evento mais esperado de toda a história humana, o juízo final. Chegou o momento em que toda a humanidade se apresentará diante do trono branco. O juízo final será o desfecho da história humana, o instante em que cada ser humano será chamado para prestar contas de sua vida. Apocalipse 20, 11-12 descreve essa cena com detalhes aterradores. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono e foram abertos os livros. Ninguém escapará desse dia. Reis e plebeus, ricos e pobres, crentes e descrentes, todos estarão diante do justo juiz. Os livros serão abertos. O primeiro conterá as obras de cada ser humano. Cada pensamento, cada palavra, cada ação estará registrada. Nenhuma injustiça ficará impune, nenhuma bondade será esquecida. Aqueles que confiaram em suas próprias obras perceberão que, diante da santidade de Deus, sua justiça própria não é suficiente. Mas há outro livro, o mais importante de todos, o livro da vida. Nele estão escritos os nomes dos que foram salvos pelo sangue de Cristo, os que rejeitaram a Deus, os que zombaram da verdade, os que se entregaram ao pecado sem arrependimento, verão sua sentença sendo decretada. O próprio Jesus advertiu em Mateus 25:41 que esses ouvirão as palavras mais terríveis da eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O destino deles será o lago de fogo, onde experimentarão o tormento eterno, longe da presença de Deus. Mas para os fiéis, para aqueles que permaneceram firmes na fé, o juízo final será um dia de recompensa. Suas lágrimas serão enxugadas, sua dor será transformada em alegria, e eles herdarão a vida eterna. Finalmente, o pecado, a morte e Satanás serão derrotados para sempre. A justiça de Deus será plenamente estabelecida. O universo verá que ele não é apenas amor, mas também um juiz reto e fiel. Toda boca se calará e todo joelho se dobrará diante dele. O mal será completamente erradicado e a velha ordem das coisas desaparecerá. E então, algo novo surgirá. Um novo mundo, uma nova criação. Deus estabelecerá novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Um reino eterno, onde os redimidos viverão para sempre ao lado de seu Criador. A velha criação terá chegado ao fim. A terra marcada pelo pecado, pela destruição e pelo sofrimento dará lugar a algo totalmente novo. João descreve essa visão gloriosa em Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O plano de Deus sempre foi restaurar a criação e trazer de volta a harmonia que existia no Éden antes da queda. Agora, esse plano será finalmente cumprido. Deus mesmo habitará com os homens. João continua: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21:3. Pela primeira vez desde o Jardim do Éden, a humanidade redimida viverá em comunhão direta com o Criador. O pecado já não será mais uma barreira e veremos a glória de Deus face a face. Toda dor e sofrimento desaparecerão. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Imagine um mundo onde não há mais despedidas, doenças ou tragédias, onde o tempo não destrói e a vida se expande sem limites. Esse será o destino daqueles que permaneceram fiéis a Cristo. A nova Jerusalém descerá do céu, resplandecente como uma noiva adornada para o seu noivo. Suas ruas serão de ouro, seus muros de pedras preciosas, e sua luz será o próprio Deus. Apocalipse 21:10-11. A cidade santa não será apenas um lugar físico, mas a morada perfeita dos redimidos, onde viveremos em perfeita harmonia, sem medo, sem corrupção, sem pecado. Nada impuro entrará nesse reino. Nela não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Essa será a herança dos salvos, mas os ímpios não terão parte nela. O lago de fogo será o destino final de Satanás, do anticristo, do falso profeta e de todos os que rejeitaram a salvação. O reino de Deus será eterno. Diferente de todos os impérios humanos que surgiram e caíram, esse reino jamais terá fim. O tempo não o consumirá, pois será governado pelo próprio Cristo. Não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará tudo. A harmonia que foi quebrada pelo pecado será restaurada, e os remidos viverão para sempre, livres do mal. Mas antes de celebrarmos essa vitória, é preciso olhar para trás e reconhecer o que tornou isso possível. Pois tudo isso só será realidade porque Cristo venceu. Ele derrotou a morte, esmagou Satanás e reivindicou seu trono. E assim chega o momento de contemplarmos a vitória de Cristo sobre o mal. A história da humanidade sempre foi marcada pelo conflito entre o bem e o mal. Mas desde o princípio, Deus já havia decretado o final dessa batalha. Em Gênesis 3:15, o Senhor profetizou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi cumprida na cruz, quando Jesus venceu o pecado e a morte, mas sua consumação definitiva acontecerá quando ele lançar Satanás no lago de fogo e estabelecer seu reino eterno. Cristo não voltará como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua volta será gloriosa, visível a todos e cheia de poder. Em Apocalipse 19:16, João descreve sua majestade. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não haverá mais espaço para dúvidas ou debates. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Satanás tentará uma última revolta. Após o milênio, ele será solto por um breve período e enganará as nações mais uma vez, reunindo um exército para guerrear contra Deus. Apocalipse 27:9. Mas antes que possam atacar, fogo descerá do céu e consumirá todos os inimigos do Senhor. O diabo, que por milênios corrompeu a humanidade, será finalmente lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. A morte será destruída. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:26 que o último inimigo a ser vencido será a morte. No novo mundo de Deus, não haverá mais separação, tristeza ou luto. O ciclo de destruição causado pelo pecado será encerrado para sempre. A ressurreição dos santos será a prova final de que Cristo triunfou sobre todas as forças das trevas. O reino de Deus será estabelecido. Jesus assumirá seu trono e governará com justiça. Não haverá mais corrupção, engano ou tirania. O mundo finalmente será aquilo que Deus planejou desde o início: um lugar de paz, comunhão e alegria eterna. E reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22:5. A vitória de Cristo nos chama a uma escolha. Ele nos oferece a salvação, a vida eterna, a chance de reinar ao seu lado. Mas para isso, precisamos entregar nossa vida a Ele agora, enquanto há tempo.
A porta da graça ainda está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Agora que conhecemos as profecias mais terríveis do Apocalipse e a gloriosa vitória de Cristo, fica a pergunta: estamos preparados para esse desfecho? Diante de tudo o que foi revelado, fica uma pergunta inevitável: como você está se preparando para o que virá? O Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que se aproxima a cada dia. O mundo já está se movendo na direção dessas profecias, e aqueles que não estiverem firmes na fé serão facilmente enganados. Você está pronto para enfrentar tempos difíceis sem ceder à pressão do mundo? Sua fé em Cristo é forte o suficiente para resistir às provações? O tempo de decidir não é amanhã, é agora. Deus, em sua misericórdia, ainda nos dá a chance de buscar a salvação, mas essa porta um dia se fechará. Se o juízo final fosse hoje, seu nome estaria no livro da vida? Ou você estaria entre aqueles que serão lançados no lago de fogo? Essas não são palavras de medo, mas de amor. Deus quer que você esteja entre os vencedores, aqueles que herdarão os novos céus e a nova terra. Mas isso exige uma escolha: viver para Cristo ou continuar preso às ilusões deste mundo. A boa notícia é que há esperança. Aqueles que entregam suas vidas a Jesus podem ter a certeza de que Ele os guardará até o fim. Se você deseja estar do lado da vitória, busque a Deus, arrependa-se, fortaleça sua fé e permaneça firme até o fim. A eternidade depende dessa decisão. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender mais sobre as profecias bíblicas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos ensinamentos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e deixe seu comentário aqui embaixo. Você está preparado para a volta de Cristo? Se as profecias do Apocalipse já são impressionantes, imagine os mistérios que ainda estão escondidos nas construções da Bíblia. Como Noé construiu uma embarcação colossal sem tecnologia moderna. Como as muralhas de Jericó simplesmente caíram ao som de trombetas. E o templo de Salomão, revestido de ouro, onde uma nuvem divina apareceu. Até hoje, arqueólogos e cientistas tentam explicar essas obras. Mas será que todas têm uma explicação lógica? Ou algumas carregam segredos sobrenaturais? No próximo vídeo, vamos explorar essas construções enigmáticas que continuam desafiando a história e a ciência. Você não pode perder